Vamos lá, pessoal. Vamos continuar respondendo a prova do vestibular de 2015. A questão 32, ela me diz o seguinte: para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de aposta, que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta, formando uma progressão geométrica de razão inteira. Beleza. Aqui está todo o segredo do meu probleminha. Progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma progressão, no caso, onde os termos dessa sequência, seja A1, 2, A3 e assim por diante, até o meu último termo, eles, no caso, são multiplicados. Ele é multiplicado pelo mesmo valor para encontrar o termo seguinte. Então, o termo que eu tenho aqui, A2, ele é igual a um determinado, vamos supor, K, que seria a minha razão, multiplicando esse A1. Isso me daria A2. Isso quer dizer também o seguinte: se eu pegar A2 e dividir por A1, eu encontro o mesmo resultado se eu pegar A3 e dividir por A2. Isso quer dizer, se minha sequência é 6, 18 e assim por diante. Essa sequência geométrica, no caso, é uma progressão geométrica, já que 6 dividido por 2 é igual a 18 dividido por 6. Aqui vai me dar 3. Aqui também me dá 3. Então, essa divisão, isso quer dizer que essa minha razão, que chamamos de Q, é igual a 3. Então, devemos encontrar uma sequência aqui. Então, se os números da aposta estão em progressão geométrica, eles devem, pegando o primeiro termo, multiplicando por um determinado valor, encontramos o anterior e assim sucessivamente, criando essa sequência. Aí ele diz o seguinte: com esse critério, é correto afirmar que essa pessoa apostou no número 1. Beleza. Se ela apostou no número 1, certo? E é uma progressão, e ela não é constante de razão inteira, então tem que ser um número positivo. Aqui, um número, vamos dizer, inteiro, que é de 1 a 60, então ela não vai poder ser negativa também. Então vamos lá, se eu apostei aqui no 1, minha menor razão poderia ser 2, então 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 16 dá 32. E aí encontramos um sexto termo. É uma possibilidade. Agora, ele diz o quê? A razão da PG é maior do que 3. Olha, maior que 3, então vamos supor uma situação. Então, ele não, se a B estiver correta, então A1 não pode estar. Então, ele não pode ter começado por 1, então vamos começar pelo menor depois de 1, que é 2. Então, vamos supor que fosse 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 8 dá 32. 4 vezes 32, isso já vai ultrapassar 60, que é o meu maior número de aposta. Então, essa aqui não pode ser. Essa pessoa apostou no número 60. Se ela apostou no 60, eu posso dividir isso por 2, seria esse meu número, e daria 30. Se eu dividisse por 2, isso dá 15. Porém, se eu dividisse aqui por 2, não vai dar um valor exato, dá 7,5. Então, não pode ser. Se eu usar a razão 3, então aqui daria 20, que aqui esbarramos no mesmo probleminha. Certo? Então, aqui também não vai poder ser. A razão é 3. Poxa, se a razão for 3, mesma coisa acontece aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3 vai dar 3 vezes 8 dá 24, dá 54. 3 vezes 54 já vai ultrapassar os 60, que não pode ser. Essa pessoa apostou somente em números ímpares. Bem, aqui são os valores que eu tenho. Então, como afirmamos já,
O nosso único resultado pode ser este. E aqui percebemos que eu tenho números pares e também tenho números ímpares, ok? Questão 33. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. Mostra-se o seguinte, são triângulos. Ele diz o seguinte, na etapa 1, há um único triângulo equilátero. Na etapa 2, é traçado um segmento a partir dos pontos médios de dois lados de um triângulo, que é o que temos aqui. Na etapa 3, é traçado um segmento a partir dos pontos médios de dois lados do triângulo menor da etapa 2, formando três triângulos equiláteros, como mostra aqui. Então, eu vou ter um triângulo, dois triângulos, três triângulos equiláteros. Na etapa 4, formando três triângulos equiláteros. Na etapa 4 e nas etapas seguintes, o mesmo procedimento é repetido em cada um dos triângulos menores da etapa anterior. Então ele pergunta, o número de trapézios na sexta etapa de construção é... Vejamos que na primeira etapa aqui, nós não temos nenhum trapézio aqui. Que o trapézio o que é? É a figura que é representada. Tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos que chamamos de transversal. Então, essa figura é que chamamos de trapézio, certo? Tem duas bases, uma base menor e uma base maior, dois lados transversais. Então veja só, nesse triângulo não temos nenhum trapézio, então são zero trapézio. Na etapa 2 encontramos um trapézio aqui, ó. Temos essa figura que representa o nosso trapézio. Então temos um trapézio. Na etapa 3, então temos esse trapézio e temos esse outro trapézio aqui, ó. 2, mas também podemos considerar esse maior aqui, ó. Esse outro trapézio. Então temos três trapézios aqui, certo? Na etapa 4, nós temos 1, 2, 3. Aí temos 4 trapézio. Se considerarmos aquela mesma base, 5 trapézio. E aqui com essa aqui, eu vou ter 6 trapézio. 6 trapézio. Certo? Se olharmos para o próximo triângulo, que seria um triângulo também equilátero e formado por outros triângulos equiláteros, teríamos aqui, vamos supor, 1, 2, 3, 4 etapas. No caso, seria minha quinta etapa, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Então, vamos ver o seguinte. Quantos trapézios eu teria aqui? Então, tem 1, 2, 3, 4. Se pegarmos esse aqui como base, vamos ter 5, essa outra base. Mantendo a primeira base, então aqui 6 e aqui 7. Pegando o outro, então eu vou ter aqui 8 e 9, certo? Pegando o próximo, aqui eu vou ter o 10. Não vou pegar esse porque esse aqui eu já contei, então são 10 trapézios que vamos ter aqui. Se observarmos essa sequência bem direitinho, acontece que daqui para cá aumentou um trapézio, daqui para cá aumentou 2 trapézios, daqui para cá 3 trapézios, daqui para cá aumentou 4.
Então, como essa aqui já é a quinta etapa, o próximo aqui vai ter por obrigação da sequência, já que existe um padrão, essa sequência aqui, aumentar 5. Então, o nosso próximo valor, isso quer dizer, na nossa sexta etapa, na etapa 6, o número, nesse caso aqui, de trapézios vai ser 15. Que seria a nossa alternativa B. Na questão 34, ele diz o seguinte: considere o padrão de construção representado pelo desenho abaixo. Então, temos esse desenho aqui. São várias circunferências que são tangentes entre si no ponto P. Ele diz o seguinte: então, o disco A tem raio medindo 1, o disco B é tangente ao disco A e no ponto P, tangente ao disco A no ponto P, e passa pelo centro do disco A. O disco C é tangente ao disco B no ponto P e passa pelo centro do disco B. O disco D é tangente ao disco C no ponto P e passa pelo centro do disco C. O processo de construção dos dois discos é repetido infinitamente. Então, isso ele quer dizer o seguinte, que esse meu segmento aqui, que seria o raio, certo? Ele, de P a B, ele vale 1. Aí eu tenho, desse C a P, ele vai valer meio, aqui vai valer 0,25 e assim por diante. Então, eu tenho a circunferência 1, a circunferência A, nesse caso. A circunferência A aqui, ela tem raio 1. A circunferência B tem raio, que é a metade de A, que é 1/2. A circunferência C, ela tem raio 1/4. A circunferência D, ela tem raio 1/8, e assim sucessivamente. O que ele quer saber é aqui a questão das áreas. Então, as áreas daqui, eu vou ter o seguinte: a área da circunferência 1, que no caso, a área seria igual aqui a o raio ao quadrado, que é 1, vezes π, que isso seria igual a π. A área, nesse caso aqui, de B, vai ser igual a quem? A 1/2 ao quadrado vezes π, que isso vai ser igual a 1 ao quadrado é 1, 1 vezes π dá π. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ser π sobre 4. A área de C seria 1 sobre 4 ao quadrado vezes π, que aí vai dar π sobre 4 ao quadrado, vai dar 16. A área de D vai ser igual a 1/8 ao quadrado vezes π, que é igual a 1 sobre π, no caso, sobre 64, porque 8 ao quadrado vai dar 64. Então, ele quer a soma, e assim continua infinitamente. Considera as sucessões infinitas de discos, a soma das áreas dos sólidos é. Então, veja o seguinte: eu tenho uma sequência onde eu tenho π, que é a primeira área, π sobre 4, π sobre 16, π sobre 64, e assim sucessivamente. Vejam que isso aqui me dá uma progressão geométrica, onde a razão é 1/4, porque se eu multiplicar isso aqui por 1/4, eu encontro π sobre 4. Multiplicando isso aqui por 1/4, então isso aqui é uma PG de razão 1/4. Então, basta
fazemos a soma finita, que a soma finita de uma PG, ela me diz que é o primeiro termo, que é a 1, dividido por 1 menos a razão. Então, o primeiro termo aqui é π, 1 menos a razão, que é 1/4. Então, vamos ter π sobre 4 vezes 1 dá 4, 4 menos 1 dá 3. 3 sobre 4. Então, divisão de fração, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E encontramos 4π sobre 3. Certo, pessoal? Valeu! Ah, claro, né? Marcamos aqui que a nossa questão é. Próximo, vamos ter o seguinte. Uma questão que envolve logaritmo. Aqui só um pouquinho de propriedades do logaritmo, certo? O cálculo aqui não é muito extenso, não. Ele me diz que o log de 2 é igual a 0,3. Isso quer dizer, quando não aparece base, a minha base é 10. Isso quer dizer que 10 elevado a 0,3 vai ser igual a 2. Aí ele quer saber o valor de 100 elevado a 0,3. Então vejam só, 100 elevado a 0,3, isso pode ser colocado assim, como se fosse 10 ao quadrado, já que é 100, elevado a 0,3. Como isso é uma potência de potência, que aqui a gente iria multiplicar os expoentes, eu posso trocar aqui, que no produto, a multiplicação, a ordem dos fatores, não altera o meu valor. Não altera, nesse caso, o produto. Então, eu posso botar aqui 10 elevado a 0,3 é elevado ao quadrado. Olha, isso aqui é o que temos aqui. E ele me diz que isso aqui é igual a quanto? 2. Então, substituindo, eu vou ter 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4. Então, aqui temos o seguinte, ó. Aqui vai ser minha letra B, certo? Então, ó, propriedadezinha básica de logaritmo, e aí acabou-se a questão. Certo, pessoal? Próximo, olha. O número n de peixes em um lago pode ser estimado utilizando a função n, definida por isso, em que t é o tempo medido em meses. Pode-se então estimar que a população de peixes no lago, a cada mês, ela cresce, decresce e assim vai. Veja, como aqui ele está multiplicando por 1,02, certo? Então isso aqui já me diz que ela vai crescer. Porque se eu multiplicar 1,02 vezes 1,02 a 401, aqui dá 2, 0 e 1. Então tem um 4, 0, 3, 0 e 1. Então dá 10, isso. Quando eu multiplicar vezes 500, isso dá mais. Então os valores vão crescer, certo? Então, quando eu multiplicar isso aqui por 500, dá 5 vezes isso e o vírgula vai passar. Mas já notamos que o valor ele vai aumentar. Então, isso aqui e esse a gente já tira fora, certo? Então, vai aumentar. Agora, vai aumentar quanto? Esse 0,02, nesse caso aqui, está expresso em decimal. Se eu transformar isso aqui em uma fração centesimal, isso vai ficar 2 elevado a 100. E já sabemos que isso corresponde a 2%, certo? Então isso quer dizer que ele cresce e ele vai crescer 2%. Ok, pessoal? Beleza? Até a próxima.